Som. Testando, 1, 2, som. Som. Boa noite, igreja, irmãos, minhas amadas irmãs. Boa noite aos amados que estão acompanhando pelo Facebook. Mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez estamos aqui no altar do Senhor para adorar seu santo nome, para falar com Deus e ouvir a sua voz e nos alegrarmos aqui neste local de bênçãos. Nós vamos orar neste momento. Peço a você que feche seus olhos e logo após nós estaremos fazendo a leitura bíblica e também estaremos aqui com o ministério de louvor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos neste momento, porque o Senhor é o Deus que nos ama, que cuida de nós em todos os detalhes e em todos os momentos. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos acompanhado e até aqui nos trouxe para nesta noite ouvirmos a Tua voz, falarmos também com o Senhor como estamos fazendo e adorarmos a Ti. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para que nós possamos fazer a leitura bíblica que está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 13, e também o segundo texto, João 8, 32. Lucas 13, 10 a 13. Nós vamos fazer a leitura alternada, já está lá na tela. Leamos. Jesus estava ensinando numa das sinagogas do sábado que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Congregação. Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, acho que aqui no texto faltou, acho que no primeiro versículo a mulher, né? Mas está tudo ok. Nós vamos neste momento adorar a Deus com o ministério de louvor. Convido a igreja a ficar de pé, solte sua voz, adore ao Senhor com tua alma, com o teu coração e se renda a Ele em espírito e em verdade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno
só a Ele, só a Ele. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos, Senhor, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, Deus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, Deus. Tu és o único a ser adorado aqui neste lugar. A você que está aí do outro lado também, nos vendo pelo Facebook, adore ao Senhor na sua casa, clame ao Senhor, porque esse é o motivo de estarmos aqui, é adorar, é cultuar, é entregar nossa vida. Vamos continuar louvando e bendizendo o nome desse Deus maravilhoso. Quão formoso és, é o Rei do universo, a sua glória enche a terra, enche o céu, enche essa igreja, enche as nossas vidas. Adore ao Senhor nesse momento, Jesus. Quão formoso és. formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes.
formoso és. Quão formoso és, Deus do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é estar em tua presença. maravilhoso és, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é a igreja cantando, glorificando ao Senhor nesta noite, porque um dia tocamos em tuas vestes. Estamos aqui contemplando, adorando o nome desse Deus maravilhoso. Oh Pai Santo, muito obrigado, porque aqui estamos, Senhor. Estamos aqui te adorando e contemplando a tua formosura, Deus. Maravilhoso és. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Oh, aleluia, Jesus. Aqui está o teu povo que te adora, Jesus. Aleluia, o Espírito dele está aqui no meio de nós, ouvindo a sua adoração, o seu louvor, em espírito e em verdade. Ele é um Deus que vive e por isso o adoramos. Aleluia, Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
anda à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Te adoramos em espírito E em verdade. te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis Rei dos reis e Senhor, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. O meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que o Senhor venha encher teu coração, minha querida, do amor dele, a cada dia, a cada instante. Bendito seja o nome do nosso Deus. Obrigado aí ao Ministério de Louvor. E neste momento nós vamos continuar adorando a Deus. Adorar é tudo de bom. Adorar é o que nós acabamos de cantar aqui. Nós nascemos para fazer isso, amém? Nós louvamos, entoando cânticos, adoramos com a nossa vida. E nós vamos entoar o cântico aqui do nosso cantor cristão, hino 318, desculpa, é do HCC. Convidar a irmã Elisângela, que vai estar regendo aí, nos conduzindo neste louvor. Que alegria é crer em Cristo. Dedicação. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos aproveitar o momento desse louvor para fazer a nossa dedicação, dízimos e ofertas ao Senhor. Venha com alegria depositar aqui no altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Certamente o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre sua casa, vai suprir todas as suas necessidades. E venha de coração alegre, como diz a palavra de Deus. Deus ama ao que dá com alegria. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar.
convidar o irmão Genilson para estar orando ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar neste momento na Tua casa de oração. Abençoe, Senhor, a cada irmão presente neste momento. Abençoe a Igreja Batista do Pilar. Tome em Tuas mãos a cada um de nós, Senhor. Fala no nosso coração, Senhor, a mensagem que vem essa noite, que venha a ser de encontro com nossos corações. Abençoe a todos os membros, aqueles que nos visitam. Toma em Tuas mãos, Senhor. Também te agradecemos pela oferta que foi traga ao gasofilaço. Abençoe que essa seja aproveitada bem para a Tua obra, aqui na face da terra. Abençoe nosso pastor e família. Nós te pedimos, nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. 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 Glórias a Deus. Nós vamos estar passando a palavra agora para o pastor Celso. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você já viu que tem uma pessoa bonita aí do seu lado? Tem uma pessoa bonita aí pertinho de você, abençoa a vida dele, dela, faz um aceno, dá um toque assim, em nome de Jesus, né? A beleza de Cristo nos contagia, não é verdade? Nós somos bonitos por causa de Jesus, não é? Se não fosse Jesus na nossa vida, né? Como estaríamos agora, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida também, você que está aí no Facebook PIB em Pilar. Compartilhe o nosso culto, né, para que possa abençoar mais vidas nessa noite, né? Quem sabe aí é uma pessoa que está esperando uma palavra da parte do Senhor nessa noite e você vai compartilhar dessa palavra. Eu quero aqui dar alguns anúncios para a igreja. O primeiro, que no próximo domingo nós vamos realizar a ceia do Senhor à noite, tá bom? Então, próximo domingo é ceia do Senhor, que será à noite, não faremos pela manhã, somente à noite. E nesse domingo também começa o mês da família, né? Então a gente vai estar falando sobre temas relacionados à família. Às quartas-feiras será a família na Bíblia, né? As famílias da Bíblia, nós vamos falar. Nós vamos ter no dia 21, 22 e 23 um congresso de família, intitulado Família Nota 10. Então, se você quer saber como é que a sua família vai ser família nota 10, você venha com a sua família no dia 21, 22 e 23 de maio. E no dia 30 de maio, que é o encerramento do mês da família, quem vai fazer a programação vão ser as famílias, né? A gente está preparando aí já o programa com um texto, né, com textos que vão ser lidos, e as famílias vão estar cantando, tá bom? Então se prepare aí, que pode ser a sua família aí convidada a estar cantando aqui no altar, tá bom? Então já vão se preparando aí, afinando a voz, né? Quero também pedir aos irmãos que me ajudem em oração por alguns nomes aqui que eu anotei. Irmã Irene, né, irmã Flora, a família da nossa irmã Herodias. Nossa irmã Herodias passou para as mansões celestiais anteontem, né? Ela faleceu na terça, hoje é quarta, na segunda-feira, né, à tarde, segunda-feira à tarde, e o sepultamento foi ontem, às 5 horas, no cemitério Memorial do Rio. Quero falar para os irmãos que nós vivemos uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo ali naquele sepultamento. E as pessoas que estavam ali fora da capela não conseguiam entender a alegria com que o povo cantava, adorava ao Senhor, né? E que o Espírito Santo ali tomava as vidas e tomava os corações. E foi algo assim da parte do Senhor, irmãos, ali,
ontem naquele sepultamento. O Senhor estava presente. A presença do Espírito Santo foi notória naquele lugar. E ali houve até conversão. Pessoas que estavam ali com o coração inclinado a receber Jesus naquele lugar. Então, Deus é Deus, né? Acima de todas as coisas. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Quando a gente tem uma expectativa de chegar no lugar, né? E só ver luto, tristeza, lágrimas, e a gente encontra a adoração, né? A gente vê que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Então, continue orando pela família. Tem muita gente da família que está afastado de Jesus e que precisa voltar. E ontem eu ministrei algumas palavras lá para alguns que precisam voltar e falaram: pastor, domingo eu vou estar lá na igreja. Então, orem, né, pela família, e para que realmente eles cumpram esse voto e que voltem aos caminhos do Senhor, tá bom? Família da irmã Herodias. Orar também pelo Arian, neto do irmão Beto, que está internado ali no Moacir do Carmo. Orem pela vida do Arian, né? Orem pela irmã Lucimar Caetano, que está aí se tratando, né? Já acabou o tratamento do câncer, mas ainda tem sequelas do tratamento. Orem pelo João Batista, que é cunhado do nosso irmão Fábio Júnior, né? O irmão Fábio Júnior me falou essa semana como está na luta com ele, também com a questão de câncer, né? Orem pelo João Batista, orem pelo Fábio Lucas, né? Tá melhor ele, meu irmão, no rim, né? No rim, tá, né? Medicado, mas precisa de maiores cuidados médicos aí, tá bom? Pela Sofia, que é netinha da irmã Márcia, do irmão Edinaldo, que vai passar por uma cirurgia. Pela irmã Inês Maximiano. Irmã Inês também agora terminou, coisa de 1 mês e pouco, um tratamento contra um câncer de radioterapia. Eu fui visitá-la hoje, né, e ela está se recuperando aí desse tratamento, com muita saudade de estar aqui com os irmãos, né, com a igreja. Então os irmãos orem por ela, pela irmã Inês. Orar pela irmã Neuza, né? Necessita das nossas orações, está fazendo aniversário hoje, junto com a Daniela ali da projeção, né? Orar pela irmã Flora, pela irmã Maria das Dores. Na segunda-feira de manhã, né, eu fui tentar um médico junto com o Cláudio, né, que é filho da irmã Maria, junto com a Cláudia, que é a nora, né? E rodamos, irmãos, 3 hospitais e não conseguimos atendimento para a irmã Maria das Dores. E aí o Betinho conseguiu lá no HS Cor, na parte da tarde. Então orem pela nossa irmã, está em casa, mas necessita de cuidados. Orar pela irmã Maria de Melo, pela irmã Aldina, na luta contra o câncer, né, que é mamãe do irmão Moisés. Pela irmã Arminda, irmã Glorinha, né, está com um nódulo na tireoide, na glândula, né, na tireoide. Eu tenho 2 pedidos aqui da minha família, né? Na verdade são 3, né? Uma é pela Estela, minha priminha, que está com a sinusite, né? Com muita infecção aqui na área do rosto, na questão de sinusite, e ela deve ter lá seus 7, 6 anos, se tiver muito, né? 6 anos, e vai precisar ficar 20 dias internada para passar por uma bateria de antibiótico. Então ore pela Estela. Orem pelo Julião, né, que é meu tio, né, irmão de minha mãe, que passou por uma cirurgia odontológica muito séria, né, está em casa, mas necessita de cuidados. Orem aí pelo Julião. Pela Renilda, que é minha sogra, né? A irmã Marlene esteve visitando lá minha sogra essa semana, não foi, minha irmã? E necessita das nossas orações, né? Orar por ela. Pelo pastor Silas, que tem tido um avanço a cada dia, né? Cada dia vem uma notícia boa, que ele está avançando. Continue em oração por ele. Pela irmã Luísa Passamani também, né? E pelos demais enfermos da igreja, os idosos, e aquela pessoa também que você tem como alvo de oração. Então vamos fazer esse momento, o momento da fé. Você que puder e quiser, junto comigo, dobrar o seu joelho nesse momento, vamos orar, clamar a esse Deus que tudo pode, né? E que nós esperamos da parte dele a resposta. Deus poderoso, Pai nosso, graças, Senhor, nós te damos pela noite desse dia estarmos aqui na tua casa de oração. Obrigado, Senhor, pelo dia de trabalhos que o Senhor nos concedeu,
dias de lutas, mas dias de vitórias, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida a cada dia, ó Pai. Nós sabemos que mesmo diante das lutas, das adversidades, do mar bravio, do deserto, do vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. O Senhor nos carrega nos teus braços. O Senhor recolhe as nossas lágrimas, ó Pai. Deus, e por isso podemos estar aqui nesse momento, te agradecendo, rendendo graças ao teu nome, ó Pai, porque tu és um Deus tremendo na nossa vida. Deus continua sustentando a nossa família. Vai visitando a cada membro da nossa família nesse momento, onde quer que esteja, Senhor. Vai com teu Espírito Santo, falando a cada coração. Deus, em nome de Jesus, nós também queremos colocar diante do Senhor os nomes falados aqui e aqueles nomes que não foram falados, ó Deus, mas que tu sabes, tu conheces a necessidade de cada um, de cada uma. Que o Senhor vá de encontro, ó Deus, agora nesse momento, aqueles que estão no leito de hospital. Vai tocando, ó Deus, e curando para a honra e glória do teu nome. Deus, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que seja esse o momento propício, ó Deus, para se renderem aos teus pés. Toma, ó Deus, aqueles que estão abatidos de espírito, dá ânimo, tira toda a ansiedade do coração, ó Pai, para que possam confiar no Senhor, lançando fora a ansiedade e, ó Deus, transformando, ó Deus, as suas necessidades em oração e súplica diante do Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos, porque a igreja é tua, Senhor. Tu és o dono da tua igreja. Tu compraste a tua igreja com o sangue de Cristo derramado na cruz. E nós, como tua igreja, queremos tão somente fazer a tua vontade nesse lugar. Então toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Direciona com teu Espírito Santo. Tira do nosso meio tudo aquilo que desagrada ao Senhor, aos teus olhos, ó Pai. Tudo aquilo que foge ao padrão da tua santidade. Tira do nosso meio, ó Pai. Tira do nosso meio, Senhor, toda a maledicência, todo o coração, ó Deus, que coxia entre dois caminhos, ó Pai. E Deus, que nós possamos tão somente pregar a tua palavra nesse lugar e adorar o teu nome em comunhão uns com os outros, ó Pai. Eu também quero nesse momento colocar nas tuas mãos a vida do teu filho, missionário Jovino Neto, que está aqui conosco. Abençoa o teu filho, Senhor. Unge com teu poder, teu Espírito Santo, que tudo que o teu filho venha falar, ó Deus, seja direcionado pelo teu Espírito. Deus, continua falando ao nosso coração. Assim nós oramos, submissos à tua vontade, e em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Missionário Jovino Neto está aqui conosco, né? Faz um trabalho aí de 25 anos ali na comunidade, ali no Borel. E desde já eu quero agradecer a presença, a disponibilidade dele estar aqui conosco, encerrando com chave de ouro, né? Essa quarta-feira da missiologia, em que a gente fala da missão da igreja, né? A missão que Cristo deixou para nós, e é uma responsabilidade de todos nós, não é só do pastor, não é só do corpo diaconal, não é só da liderança da igreja, mas a responsabilidade com missões é nossa. Todos nós somos missionários aqui nesse lugar, nesse bairro chamado Pilar. Então que Deus abençoe a vida do Jovino Neto. Pode assumir aqui o púlpito, fique à vontade, né? E que Deus o use com o poder do Espírito Santo. Essa água aqui é para você, tá bom? Obrigado. Isso passa para ele, por favor. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. A princípio queria agradecer ao pastor Celso por permitir esse momento aqui.
Obrigado, Moisés e Débora, amigos nossos ali, muito tempo no Borel, né? Moisés, por um bom tempo, caminhou com a gente ali, nos abençoou muito, Débora também. Então, foi benção demais saber que, quando eles fizeram esse contato, saber que eles estão caminhando com os irmãos aqui. Que alegria estar com os irmãos nessa noite, né? E poder dividir um pouco daquilo que Deus tem feito. O pastor aqui na sua oração, falando que a obra é de Deus, a igreja é do Senhor, e todos nós somos apenas servos, né? Marcos 10, 45, Jesus falando que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós estamos caminhando aqui nessa vida, entendendo qual a missão que ele entregou a cada um de nós, qual é a nossa vocação no reino de Deus. Muitas vezes a gente reluta, a gente quer retroceder diante dos desafios, mas o Espírito Santo que habita em nós, sempre ele vai nos chamar a esse compromisso no reino de Deus, né? Então, que bom estar com os irmãos e saber que Deus tem sido gracioso também nessa região aqui, que com certeza o pastor tem compartilhado, tem grandes desafios, como nós temos no Borel também ali. Mas eu queria compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito pela sua graça ali naquela comunidade ao longo dos anos, né? Eu sou, o pastor falou, Juveno Neto, sou casado com a Andréia, uma paulista de São José do Rio Preto, né? Veio também para missões, tinha sua vida. Eu falo que não é uma vida secular, porque tudo que fazemos é sagrado. Às vezes a gente faz essa dicotomia entre sagrado e secular. Mas Paulo fala, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo façais pela glória de Deus. Então tudo que nós fazemos é sagrado, até a nossa profissão, o nosso serviço, a nossa vocação. Então casei com a paulista, ela veio também trabalhar em outra comunidade, no Tuiuti, eu já trabalhava no Borel, e ela é da área de economia, Deus chamou, então ela trabalhava na área da administração, ia sempre no Borel, entregar a contabilidade de Jocum Tuiuti, onde a Jocum tem um trabalho. E solteira ali, eu falei, acho que essa morena a gente dá para casar. E Deus nos uniu, né, pela graça tal, e hoje nós temos 2 filhos, são gêmeos, João Pedro e Laura, de 14 anos, que está conosco na vida missionária também. Mas, como o pastor falou, já estou há algum tempo trabalhando no Borel. Pastor, agora que eu lembrei, assim, quando eu cheguei aqui, eu tive nessa igreja bem quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Não me lembro bem, eu não sei quantos irmãos da época ainda, me parece que foi aqui, Igreja Batista de Pilar, tal, e tinha muitas equipes que saíam com evangelismo, e eu me lembro que eu acho que eu compartilhei aqui, muito timidamente, naquele começo do trabalho. Eu trouxe um documentário para mostrar aos irmãos, né? Mas nós entendemos que na caminhada do reino de Deus, o que faz toda a diferença para o cristão é uma vida de obediência, né? Eu falei com o pastor Celso ali, que eu sou natural de Jequié, Bahia, e relutei muito para vir para a vida missionária. Eu sou criado em um ambiente cristão e na minha família tem pastores, missionários e muito envolvido com a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Jequié. E Deus, o Espírito Santo sempre me falava sobre a obra missionária. E eu falava assim, eu tenho medo, aquela coisa natural nossa de obedecer ao Senhor. Eu sou um pouco chorão, né? E todas as vezes que nós tínhamos um culto missionário, o Espírito Santo falava, você tem chamado missionário. E eu falava, eu não vou. Eu estou aqui envolvido na obra, a minha igreja era muito envolvida com missões, aquelas comunidades carentes que tem em Jequié, a gente era muito assíduo, muito envolvente com a juventude, mas eu sabia que eu tinha um chamado missionário, né? E me lembro de um congresso que nós fizemos em 94, pastor Carlos Sobreira, naquela noite ele falou sobre obediência radical. E naquela noite o Espírito Santo foi muito assertivo no meu coração, e ele falava, Neto, só me obedece, só tem paz aquele que me obedece, né? E você sabe que você tem um chamado missionário. E eu chorava, e eu vi o Espírito Santo falar assim, só o choro não basta, mais do que chorar, você precisa obedecer. E ele falava, só sente paz aquele que de fato
obedece à voz do Espírito Santo. E naquela noite, mesmo eu conduzindo com a juventude o culto de missões, eu fui à frente, né? Falei, Senhor, chega de relutar. Nessa época, eu era funcionário público do Estado lá, passei em um concurso, em 90, já trabalhava para o Estado já há 4 anos, né? E eu falei com o meu pastor, que era o pastor Gerson, da época da igreja, vou pedir demissão do Estado e vou para missões. E ele falou, rapaz, você vai fazer isso? Eu falei, chega de relutar, porque essa é a minha vocação e irei para o campo missionário. Isso foi em outubro, chegamos em dezembro, comuniquei a minha família, solteiro, e fui conversando com a nossa igreja, fui para São Paulo. Hoje eu faço parte, nesses anos todos, da Jocum. Quantos irmãos conhecem o Jocum? É uma organização missionária, Jovens com a Missão, que trabalha em 3 áreas principais: evangelismo, treinamento e socorro e misericórdia. Evangelismo, os grandes movimentos de Rock in Rio, Réveillon, Carnaval, a Jocum está sempre nesses movimentos de evangelismo. Treinamento, são várias escolas que a Jocum treina ao redor do mundo: escola de evangelismo, escola do mundo muçulmano, escola de desenvolvimento comunitário, escola de louvor e adoração. Estou vendo os irmãos trabalhando com louvor aqui, Moisés e Débora. Então, assim, a Jocum tem diversas escolas te preparando para servir melhor o reino de Deus. E socorro e misericórdia é o trabalho que nós realizamos em comunidades e com grupos vulneráveis, crianças em risco, trabalho com prostitutas, enfim, trabalhos diversos com pessoas vulneráveis. E Deus me chamou, eu fui fazer Jocum em São Paulo. A Jocum tem uma escola chamada ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, que é uma escola de 5 meses. Fui para São Paulo, tudo muito novo para mim. Essa semana a gente falando sobre chamado missionário, e eu falava, pastor, para um amigo nosso, que quando eu cheguei em São Paulo, tudo muito novo, muito com medo de toda aquela decisão, né? Mas eu tinha uma convicção no meu coração que eu estava obedecendo ao Senhor. E passei 5 meses, 3 meses teórico, e o meu prático eu vim fazer no Borel. Então, 3 meses em São Paulo, em Santana, onde era a base da Jocum, e 2 meses eu vim para o Rio. E quando eu cheguei no Borel, em 94 para 95, toda aquela realidade de violência era novo para mim. Quem é carioca aqui conhece bem que na década de 90 foi uma das décadas mais de violência, né? De muita violência no Rio de Janeiro. Quando eu chego no Borel, aquele alto índice de tiroteio, operação do 6º Batalhão, que é o batalhão ali da Tijuca, e foi naquele contexto que o Espírito Santo falou para mim: aqui é o teu lugar, aqui vou fazer de você uma pessoa nova, aqui vou te refazer, mesmo que você nasceu em um lar cristão, aqui você vai começar a dar os primeiros passos. E eu falo para os irmãos que ali naquele contexto de tiro, eu ia para o nosso quarto lá. Hoje nós temos 18 missionários trabalhando de tempo integral naquela comunidade. Na época tinha uns 10 missionários, né? Mas eu senti uma grande paz, mesmo mediante toda aquela realidade de muita operação, de muito tiroteio, muitos jovens naquela época. Hoje, graças a Deus, tem diminuído demais a questão da violência. E eu falo para vocês como é importante a presença da igreja estar nestes lugares, né? Normalmente o crente que dá muito ouvido à mídia, no sentido de falar, não vai, essa realidade não muda. De fato, parece que a gente fica um pouco distante dessa realidade muito carente. Eu falo que, enquanto a mídia fala não vá, a Bíblia fala ide, né? A mídia fala fique, essa realidade não vai mudar. Mas como igreja de Jesus, nós somos chamados para ir, a semear. A Bíblia fala em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Salmo 2,8 fala: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E foi nesse contexto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração vários ensinamentos. O primeiro ensinamento está
no Evangelho de João 1,14. Vamos abrir lá, Evangelho de João 1,14. A gente vai ler alguns textos essa noite. Evangelho de João 1,14. Diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Primeiro ensinamento que o Espírito Santo falou para o Borel, no meu coração: Neto, aqui você precisa ser gente, aqui você precisa caminhar e se identificar com esse povo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós temos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que conhece todas as coisas, Deus que poderia nos salvar dos céus, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele tem controle de todas as coisas. Mas esse Deus se faz carne, caminha, se identifica, vem até essa terra através de uma mulher e anda entre o povo. E aqui a primeira coisa que o Espírito Santo falou para nós: Neto, missionário precisa ter cheiro de gente, igreja precisa ter cheiro de gente, porque o Verbo se encarna, o Verbo se identifica, o Verbo se aproxima, o Verbo se relaciona, o Verbo anda com o povo. E ali eu começo a dar aqueles primeiros passos, não entendendo muito daquele contexto ali, e todo aquele medo daquela realidade. O Espírito Santo fala: você precisa olhar a gente como pessoas. O mundo, a mídia, dispensa e dá diversos adjetivos aqui. Fala que é o traficante, o menino de rua, morador em situação de rua, a prostituta, mas cada ser humano desse eu criei a minha imagem e a minha semelhança. Às vezes a gente vê algumas matérias, e as matérias falam: aquele elemento até distancia mais da figura que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, o primeiro paradigma, o primeiro referência, quando eu olho para Jesus, é que nós precisamos ver todas as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Mesmo que a mídia, ela aponte, ela dê diversos adjetivos, distanciando este homem da figura para a qual Deus criou, como diz Gênesis 1:26. Então, quando eu começo ali no Borel, mesmo com aquele medo, não entendendo, eu vejo que eu precisava me aproximar das pessoas. E o missionário, quando ele vem de uma escola de missões, ele acha que ele tem a resposta para aquele local ali. Ele acha que ele só tem a ensinar, ele tem o seu saber, o seu conhecimento. Eu passei recentemente pela escola missionária, eu acho que aquele povo apenas iria receber. E Deus falou comigo: aqui primeiro você aprende. Aqui este povo tem muito a te ensinar, no relacionamento, ouvir as pessoas. E eu estava vendo aqui, semana passada, nós tivemos uma aula com um pastor de Curitiba. Ele dizia que todo o processo de mobilização e transformação comunitária, a partir da igreja local, ela precisa conhecer pela aproximação da realidade. Não existe pregação do Evangelho se a igreja não se aproxima da realidade, se ela não conhece. Foi assim que Jesus fez conosco. Jesus vem a essa terra, a identificação, a proximidade, e a partir dessa identificação, Jesus começa a conversar com as pessoas. Existe um escritor de um livro, Missão Transformadora, me parece que é David Bosch. Ele fala que o paradigma, a referência, o modelo de missão e evangelização de Jesus se deu nas ruas e nas casas.
o modelo de evangelização e de missão de Jesus, o ambiente a qual ele trabalhou se dava nas ruas e nas casas. Eu sou um missionário que eu gosto de muita igreja, né? Tem 2 anos que nós passamos a liderança do Borel para um novo missionário lá, e a gente está orando pela uma nova iniciativa na Tijuca. Mas eu falo para o Kennedy, missionário que chega no Borel não pode perder de vista estar próximo das pessoas, né? Eu gosto muito de igreja, eu falo para a nossa galera lá que está chegando, missionários novos, mas eu sei que esse momento que nós temos de edificação, de culto, de adoração, de orar uns pelos outros, deve nos encher o nosso coração de amor para com o perdido. Existe uma frase, uma vez eu fui numa igreja, estava escrito assim: entre para adorar e saia para servir. Deus nos traz aqui para a gente se encher, para a gente orar uns pelos outros, mas como igreja de Jesus nós precisamos encarnar o Evangelho. A gente precisa estar próximo das pessoas. E este foi o primeiro ensinamento que o Senhor trouxe para mim. Eu sou da área de saúde, e o primeiro projeto que eu entrei no Borel foi trabalhar em um ambulatório médico, né? Eu sou da área de enfermagem, e eu me lembro que muitas vezes eu estava atendendo um ambulatório lá, e de situações diversas, às vezes tinha bala perdida. Quem conhece aquele contexto ali do Borel, em torno do Borel, pela questão de facções, eles falam que é Comando Vermelho, mas em torno do Borel, Casa Branca, Chácara do Céu, até onde está instalada a UPP, né, que agora está um pouco enfraquecida, é 3º comando, e muitas vezes eu estava lá com os missionários e falava: né, tem alguém que você precisa trazer atendimento. E eu me lembro que um dos domingos, eu toco um violãozinho e tal, e um pastor da igreja falava muito comigo: Neto, domingo você pode dirigir louvor da igreja? Sim, pastor, está lá. E quando eu estava para descer para a igreja, uma igreja cristã renovada, vida renovada lá, chegava alguém ferido, sempre na Jocum, um missionário. Praticamente todos os missionários moram dentro do Borel. Eu morei no Borel 16 anos, hoje eu moro no Andaraí, né? Mas todos os dias estou no Borel, 7h15, 7h30 da manhã, fico o dia inteiro, tendo relação com a comunidade, com o poder público, com igrejas, com conselhos e tal. Mas eu me lembro que esse domingo eu estava para descer para a igreja, para dirigir o louvor. Chegou um menino, que tinha, a gente sabe da grande dificuldade que tem no morro de lazer, né? Criança no tempo de pipa, e essa criança caiu de uma laje, e na hora de descer a mãe falou: precisa levar para a emergência. Eu, rapidamente, peguei e fui para o Souza Guiar com essa criança, tal, demos o primeiro socorro, e cheguei na igreja atrasado para o louvor. No domingo seguinte, eu estava lá, de novo, uma senhora na parte mais alta do morro, lá Bicão, que o Borel é dividido em bairros também, Bicão, Terreirão, 400 e tal, uma senhora grávida: Neto, precisa levar essa criança, essa senhora ainda na Praça 15, quando tinha ainda ali uma maternidade. Estava eu de novo, querendo impedir de ir para o culto ali, fui para o ambulatório, demos os primeiros socorros, verifiquei a pressão e levamos essa senhora para a Praça 15 para ter o bebê. No outro domingo, de novo, né? E falei: Senhor, o Senhor quer me ensinar algo na minha vida aqui. Desci o ambulatório, foi uma senhora que estava com a pressão de 24/12, né? Aquele pico, quem conhece na área de pressão, muito alta. Na época ainda você fazia, hoje você faz captopril sublingual, naquela época tinha uma Dalate, você furava, verificava a pressão e ia para a emergência mais próxima. Peguei o carro e levamos para o Andaraí. Você ainda passava pelas favelas, Borel, Casa Branca, Cruz, e caía rapidamente ali no Andaraí. E depois que eu voltei do atendimento, falei: Senhor, o que é que de fato o Senhor quer me falar? Sempre no horário de culto, surgem esses atendimentos. E ali o Senhor começou a compartilhar: Neto, você precisa se identificar com aqueles que sofrem. Você precisa encarnar o Evangelho diante dessas pessoas. Todas as vezes que você está na igreja louvando, adorando ao Senhor, lá também você presta uma adoração. Mas todas as vezes que você está atendendo alguém que precisa, você também está me adorando.
E o Espírito Santo trouxe ao meu coração aquele texto que fala: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar. E ali eu entendi que muitas vezes Deus permite situações como essa para que também a gente adore ao Senhor. E muitas vezes a nossa religiosidade nos impede de expressar o amor de Deus. Às vezes a gente está para sair para a igreja e um vizinho passa mal, né? Nós tem um ensaio, uma situação dessa, e você fala: eu preciso ir à igreja, e ali o Espírito Santo está me dando uma maneira, uma condição de expressar a encarnação do Evangelho de Jesus. Então eu falo para os irmãos que este foi o primeiro ensinamento. Se a igreja, de fato, ela quer pregar o Evangelho, ela precisa ter esse texto no seu coração. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E é engraçado que a parte B fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E eu meditando nesse texto, o Espírito Santo falou: muitas vezes a caminhada da vida cristã, nós temos verdade, como conhecimento, como técnica, como teologia, e nos falta amor, nos falta compaixão, nos falta identificação. E esse texto fala que Jesus, ele tinha verdade, ele não apenas tinha como ele era a própria verdade, mas o texto fala que em Jesus a graça precede a verdade. A graça precede o nosso conhecimento. Ou seja, mesmo que eu e você, a gente tenha diversos títulos, né? O que de fato o Senhor quer para nós é um coração amoroso para com o perdido. E a gente vai desenvolver essa encarnação quando a gente estiver lá, próximo, se identificando com as pessoas. E foi nessa caminhada que Deus foi abrindo outras portas, além do ambulatório, e a gente foi implantando diversos projetos ali no Borel. Hoje nós temos 11 iniciativas no Morro do Borel, além do ambulatório médico. A gente tem uma creche para 110 crianças, nós temos uma escola de música que Moisés e a Débora trabalhou lá com a gente, atendendo 100 crianças, né? E eu vejo que muitos daqueles meninos que a sociedade fala, não tem jeito, não vai mudar, né? Quando esses meninos entram lá na escola de música, muitas vezes é a única alternativa que esse menino tem. Me lembro de uma das experiências que nós tivemos com o PP, pastor, lá, assistência social foi, e a gente fala que a UPP trouxe muita coisa boa para as comunidades, né? 76% num Borel, os moradores fizeram um censo, queria a continuidade da UPP lá. Eu me lembro de uma das reuniões com a assistência social, vários adolescentes lá, e a assistência social perguntava para aqueles garotos, a UPP social, tinha a UPP segurança, a parte militar, e a UPP social. Eu me lembro que aquela assistência social perguntava: nós iremos oferecer vários cursos para você, e a gente quer saber de você o que é que você quer. Me lembro vários meninos lá, o Bruno, o Diogo, ele falava: tio, nós queremos ser qualquer coisa, nós queremos ganhar dinheiro. Eu acho que a assistência social, quem estava naquela reunião, entendeu a resposta daqueles meninos ali, adolescentes, 15, 16, 17 anos. E ela perguntou de novo: a gente está entrando com cursos profissionalizantes, que você pode fazer no SESC, SENAC, e você pode ter um futuro diferente. E de novo aqueles meninos replicaram aquela mesma voz: tio, vocês não entenderam? Nós queremos qualquer coisa, nós queremos ganhar dinheiro. E a resposta daqueles meninos que ouviram ali, a gente pôde sintetizar, é que eles não tinham expectativa de vida. Eles não tinham esperança de futuro. E a Jocum e outras agências missionárias, a Igreja de Jesus estava ali para apontar para aqueles meninos que eles poderiam ser aquilo que eles queriam ser na vida. E quando nós olhamos a escola de música, Moisés conhece bem a realidade. Hoje nós temos meninos que estão fazendo a Unirio, violão clássico.
A gente tem um produtor cultural hoje, Davi, que ele se formou recentemente na Estácio, e é o produtor cultural de um estúdio que nós temos lá. A gente tem a Daiane, que está fazendo fonoaudiologia, que é a diretora da Escola de Música. Nós temos Tiago, que está fazendo violão clássico na Unirio. Então, quando a Igreja de Jesus entra nesses locais, mesmo que a sociedade fala, não tem jeito, não, vocês não vão mudar essa realidade, a Igreja de Jesus aponta o caminho de criatividade, de potencialidades para esses garotos. Existiu agora um censo, não sei se vocês viram, o Instituto, um instituto no Rio de Janeiro, falando fenômeno neném, nem trabalham, nem querem, nem trabalham, nem estudam, nem querem, né? Falam que 30% dos garotos entre 15 a 24 anos estão sem expectativa de vida. E quando eu vi essa pesquisa, eu vi que eu e você, como Igreja de Jesus, nós podemos apontar caminhos diferentes para essa geração. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Através da encarnação, através da proximidade do Evangelho, em Cristo Jesus nós podemos mudar essa realidade. Nós arregaçamos as nossas mangas e nós servimos a Deus servindo pessoas. Existe uma frase de um pastor que quando eu cheguei no Borel foi muito impactante para mim. Ele disse: se o reino de Deus não alcançar as nossas mãos e os nossos pés, não adianta nada fazer moradia na nossa boca. Se o reino de Deus não alcançar as nossas mãos e os nossos pés, não adianta nada fazer moradia na nossa boca. Eu e você, como Igreja de Jesus, a gente precisa estar lá, na proximidade, no relacionamento, na identificação, porque quando você conversa com aqueles garotos, você pode transformar demais o futuro daqueles garotos. Primeiro princípio, encarnação do Evangelho. Segundo, proclamação. Vamos abrir lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 fala: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Tem outra versão que fala que o Evangelho vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus, quando veio a essa terra, eu gosto muito daquele texto de Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, proclamando o Evangelho do reino. Jesus apenas, ele não se identificava, como diz a continuidade desse texto de Mateus, quando ele sente compaixão daquela multidão. Isso é identificação, é sofrimento, está próximo das pessoas. Mas esse texto de Romanos, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós entramos nas comunidades, quando nós chegamos nas cidades, nos bairros, a igreja primeiro se identifica, há um conhecimento de toda aquela realidade. No relacionamento, a gente tem uma escola de desenvolvimento comunitário, e uma das matérias que nós temos lá é diagnóstico social, né? Nós entramos e muitas vezes a igreja ela quer levar um projeto para determinado bairro. E nós falamos para os alunos, para a igreja, que nem sempre as boas ideias da igreja ou de uma instituição é aquilo que de fato a comunidade está precisando. Para isso a igreja precisa ir lá, se relacionar, conviver e, sobretudo, ouvir aquela comunidade. E depois que nós ouvimos, a Bíblia fala que a gente precisa proclamar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Eu me lembro que na minha TED, quando eu saí para missões, muito tímido ainda, a Jocum, uma das matérias é você fazer teatro na praça, né? E sempre depois de um teatro, o discipulador falava: Neto, é tua vez você fazer aquela reflexão. E eu, com muita timidez, eu falava: rapaz, o que é que eu vou falar? O que é que de fato eu vou fazer aqui?
E eu me lembro que o discipulador ele falava para mim assim: Neto, se você não souber desenvolver um argumento, falar, proclame a palavra. Lembra de um tempo de meditação, de um versículo, e proclama a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, a palavra gera transformação, a palavra gera mudança na vida das pessoas. E como a Bíblia pode fazer mudança na vida dos meninos? Eu me lembro que agora, o ano passado, nós ganhamos 5.000 Bíblias daquelas Gideões, né, no Borel. Um empresário lá da Igreja Batista Atitude, a gente estava, de que forma a gente pode fazer uma mobilização, um arrastão santo aqui no Borel. Em 2016, a gente já tinha feito um movimento de Bíblia lá. A Jocum tem um projeto chamado Uma Bíblia em Cada Casa. A gente reuniu todas as igrejas do Borel, durante 3 meses, a gente mapeou o Borel, Casa Branca e o Morro da Formiga. No Borel, de casa em casa, com todas as igrejas, a gente distribuiu de porta em porta 13.000 Bíblias, pastor. Né? As pessoas nos recebiam. Depois fomos para o Morro da Formiga, demos 1.000 Bíblias, e na Casa Branca, vizinho Borel e Chácara do Céu, a gente deu 900 Bíblias. Porque a gente entende que a Bíblia, a palavra de Deus, transforma as pessoas. E o ano passado nós recebemos essas Bíblias Gideões, e os meninos do tráfico lá gostam muito, eles colocam como amuleto no bolso dele. Às vezes a gente sai ali para tomar um café, visitar um irmão, eles estão de plantão lá, e você chega para ele e dá uma Bíblia daquela. Ele coloca no bolso, mas antes você abre um versículo e você lê para ele. Essa semana eu cheguei da rua, tinha um menino de plantão perto da Jocum ali, e eu falei para ele um versículo simples. Não vou falar o nome dele, um garoto de 17 anos, eu vou mudar o nome. Falei, Danilo, é outro nome. Falei, Jesus morreu por você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ali ajoelhei diante dele, assim, agachei porque ele estava sentado, vendo a questão das drogas lá, e falei um versículo para ele. Ele falou, Neto, obrigado. Semana passada, nós estávamos na Cidade de Deus com a escola, pastor Rafael, da Igreja Batista Bandeirante, lá dentro da Cidade de Deus. E quando eu cheguei na Cidade de Deus, eu falei, Senhor, como precisa do Senhor. Cheguei de manhã na escola bíblica, na parte da tarde almoçamos, e de tarde nós saímos andando por aquela comunidade com 200 Novos Testamentos de Gideões. E todo mundo recebia a palavra de Deus. Os meninos lá de plantão, vendendo sua droga, parava e você distribuía aquela palavra, orava por ele. A palavra de Deus foi semeada naquela comunidade. A gente fala que um planta, um colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Existe aquele texto do Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus molhos. Né? Quem conhece o Borel aqui, você sabe o que foi o Borel na década de 90. E pela graça de Deus, a gente tem assistido. Se você pergunta para mim se ainda existe violência, existe. Existe tráfico, existe. Existe tiroteio, existe. Mas nada se compara o que era o Borel na década de 90. E eu creio piamente que é uma ação da Igreja de Jesus. Dia a dia semeando a palavra de Deus, se encarnando, estando próximo das pessoas, conversando com elas, entendendo que elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que a sociedade fala que não tem jeito, que não vai transformar, a gente pode trazer diversos exemplos para a nossa vida. Jesus morreu no meio de 2 ladrões, né? Senhor, um falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu costumo dizer, pastor, que muitas vezes, alguns irmãos talvez iam olhar para aquele ladrão e falavam, é ruim você não tem direito, você fez tanta coisa nesta vida. E Jesus olha para aquele ladrão e fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Existe um censo, existe uma estatística nova, que se fala muito, hoje, mais de 50% de crentes hoje, falam que bandido bom é bandido morto. Se esquece daquilo que Jesus diz na sua palavra,
quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que também era um homem que não tinha experiência com Jesus. E quando Jesus vai à casa deste homem, toda a multidão que estava em volta fala: Senhor, você vai para a casa deste homem, Senhor? Esse homem roubou, esse homem praticou tantas coisas, era judeu, trabalhava para os romanos. E quando Jesus vai na casa de Zaqueu, se relaciona, eu falo que come um pão de queijo, toma um café com Zaqueu lá. Jesus sai daquela casa e fala: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Existe um dos textos de Paulo que mais fala o meu coração. Todas as vezes que eu saio em evangelismo no Borel, algo vem ao meu coração: Senhor, a tua graça me alcançou, a tua misericórdia me alcançou, Senhor. Paulo diz em Romanos 5,10 que Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Eu e você, a gente não precisa fazer nada para a gente receber este amor. Então, todas as vezes que a mídia falar para mim e para você que não tem jeito, que aquela realidade não transforma, você traz ao teu coração a cosmovisão cristã, a palavra de Deus. Você fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. A igreja de Jesus foi chamada para ir se relacionar, conviver. Aquilo que Jesus diz em Mateus 18, 28. Obrigado, meu irmão. Ide fazer discípulo de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu e você fomos chamados para encarnar o Evangelho de Jesus, e essa encarnação se dá pela proximidade, pelo relacionamento, pela aproximação, pela encarnação do Evangelho. E segundo, quando nós nos relacionamos, nós proclamamos aquele que pode transformar a nossa vida. Eu queria mostrar um documentário que, quando nós chegamos no Borel, a palavra que o Senhor nos deu para entrar no Borel está em Isaías 61, verso 4. Os primeiros missionários entraram lá e eles falaram: Senhor, como nós vamos transformar essa realidade tão difícil? E o texto que em oração o Espírito Santo compartilhou com os primeiros missionários foram esse aqui. Eles estavam com essa escola de missões, eles ainda não estavam morando no Borel, eles terminaram a escola de missões e voltaram para o sítio, né? E depois que eles terminaram esse tempo teórico, o Espírito Santo falou: agora retorne para o Borel, conviva com o povo, sinta tudo aquilo que eles estão sentindo. E eu me lembro, como eu falei com o pastor que eu fiz o Seminário do Sul, eu me lembro uma vez, estava subindo do Seminário do Sul, era 11 horas da noite, estava tendo operação, né? Várias operações passaram esse tempo, e fizeram uma revista no pé do morro. Eu falei: tudo bem, de onde você é? Jocum. O policial não sabia o que era Jocum. Ogum é um terreiro. Falou: não, é a Jovens com a Missão, é uma organização missionária. E quando eu cheguei no terreirão, de novo, os policiais de novo fizeram outra revista. Eu falei que era missionário, mas fizeram outra revista. Quando eu fui para casa, morava um pouco assim distante da nossa base. Pela terceira vez eu falei para aquele policial que eu era missionário, que tinha me revistado pela terceira vez. E ele falou uma frase para mim: nunca esqueça, você mora no morro. E naquela noite eu entendi que como o missionário precisa estar nesses lugares difíceis, que muitas vezes, para a gente sentir a dor que aquele povo está sentindo, se não houver uma identificação, uma proximidade, a gente não sente compaixão. E todas as vezes que o texto fala que Jesus sentiu compaixão, o texto de Marcos fala: Jesus profundamente compadecido tocou-o. Então eu e você, a gente precisa estar entre as pessoas, para que o Evangelho seja pregado, o Evangelho de gente para gente,
para que ele compartilhe com você aquilo que ele está sentindo. Aqueles primeiros missionários saíram de Santa Cruz da Serra, aqui próximo, e foram morar no Borel. E a partir dali, deu-se início os primeiros projetos. E essa foi a palavra que a equipe de missionários, de 7 missionários, recebeu. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Ao longo destes anos, Deus tem sido muito gracioso com o Morro do Borel. Como Deus tem preservado vidas naquele lugar. Recentemente, não está aí num vídeo, o ano passado, mesmo em meio à pandemia, a gente implantou um curso de barbearia, pastor. Lá fizemos uma parceria, um irmão que trabalha com barbeiro profissional, e nós fizemos um curso com 17 garotos lá dentro do Borel. Irmãos, um clamor. Agora, para o segundo semestre de novo, a gente vai estar abrindo mais ampliado, já oferecendo 30 vagas para os garotos. E eu falo para vocês, muitos daqueles meninos do tráfico, que não vai à igreja, a família é cristã, mas ele fala: Neto, consegue algo para mim? Me ajuda. Essa semana eu estava conversando com um garoto de 20 anos, Gustavo, ontem, ele usa droga, e ele fala: cara, me ajuda, eu não tenho profissionalização, estudei até a 5ª série, e eu sei que quando a igreja de Jesus está lá, ela pode fazer algo por aquela geração, e aquela realidade pode ser transformada pelo Evangelho de Jesus. Amém? Eu queria mostrar esse documentário, e depois outro de um trabalho que a gente está pioneirando na Tijuca. Mas os irmãos vão ver um pouco do que Deus tem feito através da sua igreja ali no Morro do Borel. Ao longo desses 28 anos, entre becos e vielas, a nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Jocum é uma organização missionária internacional e interdenominacional, e nós estamos aqui no Morro do Borel desde o final da década de 80 e início de 90. A palavra que Deus nos deu para entrar nessa comunidade aqui está em Isaías 61, verso 4. E restaurarão os lugares antigamente assolados e os diante destruídos de geração em geração. No final da década de 80 e início de 90, alguns missionários receberam o desafio de entrar nessa comunidade. Só para vocês terem uma ideia, era considerado uma das comunidades mais perigosas do Rio e no Brasil. E nesse contexto de se relacionar, se identificar com a comunidade, o medo veio naturalmente ao coração deles. Eles, como seres humanos normais, eles foram orar. E no tempo de oração, o Espírito Santo compartilhou com eles: comecem com aquilo que vocês sabem. Façam aquilo que vocês sabem fazer no seu dia a dia. E foi aí que eles pegaram uma caixinha de sapato, colocaram soluções de primeiro socorro e saíram fazendo curativo de casa em casa na comunidade do Borel. No final de 30 dias, esta equipe caiu na graça da comunidade. Em Mateus 5,16 diz o seguinte: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós entendemos que é impossível estar neste contexto aqui e não pregar e não viver o Evangelho das duas mãos. Por isso que nós desenvolvemos projetos voltados para a área de desenvolvimento comunitário baseado em uma cosmovisão cristã. A nossa missão aqui é obedecer à grande comissão: ide e fazei discípulo de todas as nações. Nós entendemos que a nossa missão, ela se entende de duas maneiras. É a proclamação das boas novas, entendendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também ela se dá na encarnação das boas novas. O texto de João 1,14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nesse contexto aqui, nós desenvolvemos também
projetos que geram desenvolvimento comunitário baseado em uma cosmovisão cristã. Essa é a nossa missão neste local e dia a dia Deus tem sido gracioso na relação, na identificação com toda essa comunidade aqui. O nosso paradigma de missão e evangelização nas comunidades se baseia no querigma, que é o pregar, o falar, o proclamar o evangelho, mas também ele vem com koinonia, que é a identificação, que é a comunhão, que é o relacionamento, que é a amizade. E também vem diaconia, que é o serviço, a identificação, é a compaixão, é o coração de misericórdia para aquele que está precisando. Nós entendemos que todas essas iniciativas, projetos que nós desenvolvemos aqui na comunidade do Borel, são expressões do amor de Deus para fazer o evangelho conhecido até as pessoas. As áreas que nós desenvolvemos aqui, na área de desenvolvimento comunitário, são várias. Dentre elas está a área de saúde, que nós trabalhamos com medicina curativa e medicina preventiva. Temos também uma farmácia comunitária e atendemos na área médica, na área de enfermagem, na área de psicologia e na área de odontologia. Estas são as áreas de saúde que atuamos aqui na comunidade do Borel. Na área de educação infantil, nós temos uma creche que atende a crianças da comunidade que vivem em vulnerabilidade social. O atendimento é feito em horário integral, das 7h30 às 17 horas, de segunda a sexta. Digo sempre que a nossa creche é um ambiente de educação integral. A criança é assistida em diversas áreas: pedagógica, social, cultural, familiar, saúde bucal e psicológica. Queremos uma comunidade melhor, mas essa melhoria se faz aqui e agora e com educação. Na área de arte e educação, nós temos uma escola de música aqui para 80 crianças e ensinamos diversos instrumentos, como bateria, violão, violino, canto, prática de conjunto. E junto com essa área, nós dizemos que a gente não trabalha a área técnica apenas, nós trabalhamos em todos os nossos projetos, nós trabalhamos a questão cidadã com a criança, nós trabalhamos com as crianças formando para a vida. Temos também o projeto Futebol Clube Borel. Desenvolvemos atividades educativas através do esporte para 90 crianças nas faixas etárias de 8 a 12 anos e de 13 a 23 anos, que compreende jovens e adolescentes. Temos o objetivo com esse projeto de desenvolver habilidades voltadas para o esporte e formação cidadã. Acompanhamos o aluno junto à família, entendendo que essa interação é necessária para as necessidades da criança e do adolescente. Esta rotina se dá 3 encontros semanais, entre projeto e visitação às suas famílias. Temos um projeto de geração de renda voltado para mulheres de idade aqui na nossa comunidade. É um projeto de artesanato e tudo aquilo que elas produzem no seu dia a dia são revertidos como geração de renda para a própria sua família. Temos também um projeto de terceira idade, que nós chamamos também da melhor idade. São mulheres que lutaram, que fizeram a história dessa comunidade e que temos no seu dia a dia 2 encontros com elas semanalmente. Também temos o projeto Alice, que é um projeto voltado para meninas adolescentes aqui na comunidade do Borel. E esse projeto contempla a faixa etária de 8 a 15 anos. E nós temos 2 encontros semanal. Nestes encontros são discutidos diversos temas, como vocação, vida com Deus, identidade, sexualidade, vida escolar, familiar. Dentre os serviços oferecidos à comunidade, nós disponibilizamos atendimento jurídico comunitário gratuito à comunidade. Temos um estúdio de gravação onde todos os trabalhos da área de cultura, de música, toda a criatividade aqui do território é contemplado pelo nosso estúdio. Então, gravação de CD, produção fonográfica, esse estudo contempla e o objetivo dele é alcançar essa garotada, toda a riqueza de cultura e musicalidade do nosso território. Temos um projeto na área de dependência química,
que eu digo que esse projeto é para atender aquele pai, aquele aluno, aquele jovem, aquele adolescente que quer deixar as drogas e muitas vezes não consegue. Então nós acolhemos este garoto, nós temos parcerias com casas de recuperação e nós levamos, ele passa o tempo necessário lá e o tempo que ele está fora da comunidade nós acompanhamos a sua família aqui no território. Também nós temos a área de treinamento. E hoje contempla as duas áreas aqui. Nós temos a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Ela é a porta de entrada. Você que é vocacionado e você deseja estar na Jocum de tempo integral, você pode estar conosco. É uma escola que contempla um tempo de 5 meses, 3 meses teórico e 2 práticos. É uma experiência muito interessante para você passar com a gente. Nós temos 2 seminários, um voltado para a área de desenvolvimento comunitário, que se dá de forma parcial, um encontro por semana. E este seminário te capacita para você trabalhar no campo urbano e desenvolver projetos voltados para a área de desenvolvimento comunitário. Ao longo destes 28 anos, nós recebemos muitas equipes aqui, sendo nacionais e internacionais. E durante o dia a dia, principalmente durante o final de semana, recebemos muitas igrejas e amigos que também vêm nos visitar. Agora que você teve a oportunidade de conhecer todos os nossos projetos, eu queria te desafiar a caminhar e se envolver conosco, se voluntariando, orando e contribuindo financeiramente. Os nossos contatos estão aparecendo aqui no rodapé e o nosso telefone é 2208-6314. O nosso site é www.jocumborel.org.br e o nosso e-mail é jocumborel@uol.com.br. A palavra que Deus tem alimentado o nosso coração nestes dias está em Coríntios, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez na história aqui nessa comunidade. Eu quero te desafiar a caminhar conosco neste lugar e em toda a cidade do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. Amém. Então Deus tem sido gracioso ao longo destes anos e além do Borel, a gente tem trabalhado no Morro do Tuiuti e uma comunidade em Niterói chamada Comunidade Santo Cristo. E lá nós estamos plantando uma igreja em parceria com a Igreja Batista Memorial da Tijuca. Recentemente a gente tem orado por uma nova iniciativa agora na Grande Tijuca. A gente sabe que tem muitos irmãos profissionais que às vezes não querem estar dentro de uma comunidade. Tem todo esse receio e Deus, pela sua graça, nos concedeu agora uma casa, né, que pertence à prefeitura. Nós entramos com a documentação e nos cedeu essa casa em cessão de uso por 10 anos. E agora a gente quer oferecer ali na Uruguai, quem conhece ali a Tijuca, reformar esse espaço. A gente está em vista agora de levantamento de ofertas, tá, para reformar esta casa. E essa garotada que mora em outras comunidades, que não tem acesso ao Borel pela questão de facção, pode agora descer nesta casa e, quem sabe, já o ano que vem, a gente oferecer cursos profissionalizantes lá para essa turmada toda. Irmãos também, profissionais, que querem servir ao Senhor e às vezes têm dificuldade de servir ao Borel. Lá na Uruguai ali vai ser muito mais fácil os irmãos estar perto de nós. Então eu queria deixar esse pedido de oração para que os irmãos nos apoiassem em oração por essa nova iniciativa. A partir de junho agora, eu vou sair pelo Rio de Janeiro compartilhando esse desafio missionários. E se você quiser conhecer o Borel, não tem dificuldade, a gente recebe equipes. Os meninos Moisés e Débora conhecem bem a realidade lá, pastor Celso. Então, assim, a gente pode receber você. A gente precisa acalmar um pouco agora esse tempo da pandemia ainda, a gente não está recebendo totalmente, mas quem sabe no segundo semestre, e você conhecer um pouco dessa realidade, almoçar com a gente e de ver de perto como Deus tem transformado aquele local ali. Então eu queria que nós orássemos, queria que você ficasse de pé, queria chamar o pastor Celso aqui e fizesse essa oração por nós e pelo trabalho missionário ali no Borel e no Rio de Janeiro. Vamos orar, né? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por
por essa palavra tão abençoadora, ó Deus, para as nossas vidas. Senhor, como precisamos avançar, ó Deus, no trabalho do Teu reino, na evangelização, no ganhar almas e também, ó Deus, em cuidar dessas vidas. Que o Senhor desperte em nós, ó Pai, o interesse por almas, assim como Jesus o fez, que possamos seguir os passos do Senhor Jesus. Pai, abençoa o Teu filho Jovino, com essa missão tão nobre, ó Deus, tão tremenda, de tanta responsabilidade, que é levar o Teu Evangelho naquele lugar. Que Deus, que cada encontro com cada pessoa, ó Deus, com cada relacionamento construído naquele lugar, que esteja ali o Teu Evangelho, ó Deus, penetrando nos corações, ó Pai, e que haja mudança, ó Deus, cada vida ali, cada família, Senhor, porque muito queremos mudança através, ó Deus, de programas governamentais, mas nós sabemos que a verdadeira mudança vem através da pregação do Teu Evangelho, de amar o próximo, ó Deus, como a Ti mesmo. Que o Senhor capacite o Teu filho a cada dia, abençoando a sua família, a sua casa, abençoando a Jocum, Senhor, que desenvolve esse trabalho há tanto tempo, ó Deus, e que tem sido bênção em tantos lugares. E continua, ó Deus, despertando em nós a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o Jovino Neto. Obrigado, pastor. O Jovino tem alguns produtos que ele trouxe aqui. Ele vai estar falando daqui a pouquinho, né? Pode depois estar fazendo a exposição aí dos produtos. Eu já quero 2 camisas, viu? Separa 2 aí para mim. Geralmente a minha camisa ela vem com um defeito aqui na frente. Eu não sei, é o tecido, né? Não sei se esse vai ficar certinho, né? Mas vamos ver. Mas eu queria também, nós preparamos uma singela homenagem aqui para o irmão, e eu quero convidar o pastor Sidney para fazer essa entrega, né? Ele vai pegar essa plaquinha aqui com todo carinho, com todo amor, né? Porque tem algo especial aqui também nessa placa. Mostra aí para o povo. Tem uma camisa bonita aí, né? Tem uma camisa bonita aí com o missionário Jovino, né? E ele, como é vascaíno, ele vai estar entregando aí, né? Com essa camisa bonita, essa homenagem para o missionário, né? Está aí o missionário com a família, né? E com essa camisa bonita também, o pastor Cid vai estar entregando nas mãos do missionário, né? Essa placa aí comemorativa, né? Gente, que surpresa boa. Muito legal. Deus abençoe. Obrigado, né? pastor. Obrigado, pastor Sidney. A marca da cruz, né? Deus abençoe, querido. Né? Muito obrigado. Receba aí com carinho aí, né? Essa singela homenagem da nossa igreja. E pode falar com o povo aí que o irmão tem, né? Ele trouxe a maquininha dele também. Se você, pastor, eu não trouxe valor aqui na carteira, mas eu tenho meu cartão, você pode passar ali também, tá bom? A gente tem, eu trouxe algumas camisas, não tem muitas. Nós estamos com uma escola lá de missões, escola de desenvolvimento comunitário, e a gente trabalha com esse tema. Tudo muda quando você muda. A gente fala que a comunidade muda a partir de cada indivíduo, de cada pessoa. Então eu trouxe na cor cinza e preta também. Então se você quiser nos ajudar na obra missionária, eu trouxe a maquininha também, você pode adquirir. A gente trouxe esse livro, ele é do fundador da Jocum, Como as Águas Cobrem o Mar. Deus chamou ele com 17 anos, ele está com quase 90 anos, ainda escreve, e ele está falando muito sobre a erradicação da carência bíblica no mundo. Então ele está falando que a palavra de Deus precisa ser distribuída entre todas as nações. Então tudo que ele escreve hoje, ele está falando sobre a questão da palavra de Deus. Então eu trouxe alguns livros, alguns exemplares, custa R$40, justamente nós trouxemos este copo aqui, né, custa R$35. Então se você deseja, você pode nos procurar no fundo ali, que Deus
toda a tua oferta, os teus recursos vai destinar para a obra missionária. Mais uma vez, obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando e direcionando toda a obra missionária aqui da igreja. Obrigado, Moisés e Débora, pelo convite também. Carinho demais por vocês. Borel tem uma gratidão muito grande por esse casal, pastor. Amém. De investimento lá na obra missionária. Deus abençoe vocês demais. Obrigado, pastor Celso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o diácono Odeni Cláudio, né, que ama evangelismo, ama missões, vai estar orando para encerrar o culto dessa noite, né, e você que quiser adquirir algum desses produtos, né, abençoando aí o trabalho missionário, esse aqui acho que acabou. Pode fazê-lo ao final do culto. Muito bem. Aqui. Diácono Odeni vai estar orando. Grandioso Deus e poderoso Pai, nós louvamos, Senhor Deus, o Teu nome, nós Te glorificamos, Te damos graças a Deus, porque Tu és merecedor, Senhor Deus, de tudo. Sabemos, ó Pai, que nós somos tão pequeninos, não merecemos, Senhor Deus, nada do Senhor, mas o Senhor é tão bom, Senhor Deus, para conosco, que nos concede, Senhor Deus, a oportunidade de ouvir, Senhor Deus, mensagens como estas que ouvimos, experiências, fatos, de saber, Senhor Deus, que podemos, Senhor Deus, trabalhar muito, podemos mostrar muito, podemos, Senhor Deus, renovar muitas vidas, podemos, Senhor Deus, mostrar a Tua palavra de várias maneiras. E, Senhor Deus, queremos Te pedir, Senhor Deus, neste momento, que Tu venha, Senhor Deus, estar abençoando a cada um de nós que ouvimos estes relatos, que os nossos corações, nossa mente, nossa vida, possa, Senhor Deus, se voltar para, Senhor Deus, conquistar, Senhor Deus, vidas que estão desprezadas, Senhor Deus, neste mundo. Vidas, Senhor Deus, que pensam que não tem jeito para elas. Vidas, Senhor Deus, que estão se suicidando. Vidas, Senhor Deus, que estão incapazes, Senhor Deus, de olhar para cima, de saber, Senhor Deus, que tem um Deus que cuida dela todo o tempo. Vem estar, Senhor Deus, abençoando a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, também pela vida do Teu servo, Senhor Deus, que trabalha há tanto tempo, Senhor Deus, aí na Jocum, que a cada dia o Teu servo possa, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, para a Tua graça, Senhor Deus, para o Seu amor e para o crescimento da Tua causa. Que aquele trabalho, Senhor Deus, possa continuar e que nós venhamos, Senhor Deus, fazer esse trabalho, Senhor Deus, também parecido, Senhor Deus, com este aqui, onde muitas pessoas necessitam. Fica, Senhor Deus, conosco nesta noite, nos abençoe e nos guarde, nos dê um sono, Senhor Deus, tranquilo, Amém. Nos dê uma noite tranquila e que no dia de amanhã, Senhor Deus, possamos estar, Senhor Deus, com nossa mente e coração voltados, Senhor Deus, para o Senhor, no Espírito, Senhor Deus, de Te servir, Espírito e verdade a cada momento. Muito obrigado, Pai de amor, pelas nossas vidas. Abençoe o ministério desta igreja e abençoe cada servo desta igreja. Amém. Nós possamos, ó Pai, estar com a nossa vida voltada para o Senhor. Aleluia. Em Te servir, Espírito e verdade. É o que eu te Jesus. peço, Pai, te agradeço, com perdão de meus pecados, e em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e com cada família aqui representada, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos em paz para o nosso lar. Se você quiser abençoar o trabalho lá da Jocum, procure ali um missionário jovino. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
que se compara à esperança viva. Tua presença eu provei o mais doce amor, tão meu ser e a vergonha de